Boa noite, meu povo, plena sexta. E estamos onde? Fazendo live, porque, né, adulto faz o que tem que ser feito e ajudar bastante vocês. Bom, hoje eu fiz um convite para o Dr. Homero e fiz um convite para a doutora Jéssica Abreu, dois especialistas na questão de direito bancário, direito do consumidor bancário, e eu espero que essa live ajude muitas pessoas, né, principalmente, né, as pessoas que estão aí sofrendo algum tipo de questão bancária. Então eu vou convidá-los, vou chamar eles aqui, já eles já vão estar presentes aqui na live. E queria agradecer quem está tirando esse momento agora na sexta-feira para estar comigo, para a gente falar um pouquinho sobre direito, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão dos golpes, sobre as questões de como vocês podem se resguardar, que tipo de provas vocês podem colher para que tenha seu direito protegido. Eu vou encaminhar aqui a live para a doutora Jéssica também, porque a gente já vai ter eles aqui na live. Boa noite para quem está entrando. Larissa, vou chamar eles aqui na live, que eles já estão online. Boa noite a todos. Adorei a empolgação, gente. Eu amo. Tem que começar já a sexta com esse clima animado, porque aqui, ó, tá a todo vapor. Tá fogo. Essa semana tá puxada. Gente, vou só fazer uma mini apresentação aqui. Vou chamar o doutor Homero novamente. Para quem não conhece, a doutora Jéssica é uma especialista na questão de direito do consumidor bancário, direito bancário. É uma pessoa que eu gostei muito de ter conhecido, conheci através do Homero, né, que é um defensor público, que também está na nossa live. E eu acredito que eles dois têm muito a somar nesse assunto. Tava apanhando aqui para virar o celular, viu? Aí, ó, chegou. Eu espero que seja a live mais tranquila, despojada, para a gente brindar o sextou, viu? Precisamos do sextou, literalmente. E tem que ser no clima para fechar a semana do consumidor com chave de ouro. Com certeza. Verdade. Com certeza. Eu fiz uma breve apresentação para a doutora Jéssica, vou deixar ela se apresentar e depois o doutor Homero se apresenta também para o público, enquanto o pessoal está chegando. Eu vou mandando uns aviãozinhos para a galera. Combinado. Para todos que estão participando dessa live, eu me chamo Jéssica Abreu. Advogo na área de direito bancário. Hoje advogo em Pernambuco, Paraíba e Bahia, com extensões aí para chegar em outros estados, se Deus quiser. E atuo especificamente num nicho específico do direito bancário, no qual o consumidor está sendo sempre lesado. Então, eu atuo em prol do consumidor. E meu objetivo hoje aqui é trazer, de fato, a minha vivência, né, a minha prática, falar um pouco do que vem chegando no escritório e que esse ano promete mais ainda ações referentes à parte do direito bancário. Exatamente. Doutor Homero, pode se apresentar também. Primeiro, agradecer o convite, viu, doutora Carol? Acho que é sempre importante a gente estar aqui discutindo direito do consumidor, você que também atua na área, a doutora Jéssica, que a gente também já fez bastante live, acho que a doutora Carolina é a terceira live que a gente vai fazer também. E para quem não me conhece, eu sou defensor público há alguns aninhos já, vou parar de falar os anos que eu sou defensor, porque já vai entregando minha idade, né? Eu já não ando dormindo, então se eu falar o tempo de defensor, então eu já... Mas eu tenho 13 anos de defensoria pública e tenho um pouco de experiência aí na área de direito bancário, atuo tanto na tutela individual, atuei tanto na tutela coletiva, é uma área que eu gosto muito, né? E aí combinado com o direito do consumidor bancário que eu falo, é uma área que eu tenho mais predileção. Tanto que, tanto eu quanto a Jéssica, né, temos curso dessa área que a gente gosta de falar. E espero contribuir bastante com os seus seguidores hoje, doutora Carolina, né, nesse sentido. E pedir, quem está na nossa live, ó, tá aqui embaixo de mim, aqui, ó, pega o aviãozinho e dispara, porque hoje vai ser um sextou com muito direito bancário. Vai fechar com chave de ouro. Bom, como eu estava pensando, né, para a live realmente ela não ser cansativa, as pessoas tiveram uma semana daquelas, né, eu pensei na gente debater alguns temas
que seria inicialmente as demandas que são mais vistas para indenização, né, as que estão realmente tendo êxito na questão indenizatória para o consumidor, né, e também a questão de provas. Como faz a prova de um golpe? O que o consumidor precisa? Então, eu acho que são esses dois primeiros assuntos que eu queria tratar com vocês e que eu acho que vocês têm total propriedade de fala nessa questão, porque é o âmbito que vocês estão atuando diariamente, né? Eu queria saber, doutora Jéssica, como é que tem sido a questão da indenização? Quais têm sido as ações mais satisfatórias, né? Hoje no escritório, a gente fala que, de fato, o que vem trazendo muito, infelizmente, é uma prática que vai continuar, ainda a gente não conseguiu trazer uma efetivação de uma multa para as instituições, é referente ao cartão de crédito consignado. E, infelizmente, é uma das ações mais procuradas e que tem mais reclamações, na qual o consumidor vai à procura de um empréstimo consignado e, na verdade, é ofertado um cartão de crédito consignado. Aquele famoso saque dentro do cartão de crédito consignado. E aí, ele acha que está pagando um empréstimo consignado, que na verdade é uma parcela do mínimo do cartão de crédito. E eu acho que a doutora Carol se deparou com muitas situações dessa específica, né, no PROCON. Aqui não para de chegar essas ações, tá? Continua chegando. Parece que quanto mais a gente entra com as ações, mais aparecem mais casos. Os bancos são condenados e mesmo assim a prática continua, né? E é uma prática que está em todos os estados. A gente vê jurisprudências favoráveis em todos os estados. Mas aí tem algumas peculiaridades que eu gosto de chamar a atenção. O doutor Homero também sabe disso, que a gente sempre faz um alerta para quem vai atuar nessa área de direito do consumidor, para quem pretende identificar se realmente está nessa situação de cartão de crédito consignado, é que, normalmente, o consumidor, se ele utilizou aquele cartão de crédito para compras e serviço, ele descaracteriza essa função de empréstimo consignado. Então, isso é muito importante as pessoas terem essa consciência que utilizou o cartão de crédito para a função que é devida dele, que a função do cartão é essa, para a utilização de bens e serviços. Se ele utilizou, ele descaracteriza essa possível ação de alegar que não sabia que era um cartão de crédito. Na verdade, ele foi à procura de um empréstimo consignado. E um outro ponto que eu gosto muito de trazer para os alunos, para os consumidores, para todos que estão assistindo a nossa live, é que muitas pessoas acabam sabendo que está utilizando o cartão de crédito e ainda assinam um termo de saque. E esse termo de saque, ele vem trazendo muita improcedência. E muitos advogados não sabem o que é, não sabem o porquê. E acabam entrando com a ação de cartão de crédito consignado, com a função do desvio do produto, do serviço. E aí, quando se depara com o banco apresentando o termo de saque. Jéssica, o que é o termo de saque? O termo de saque é um documento autorizando a liberação de um valor dentro do cartão de crédito, um saque dentro do cartão de crédito. E ele explica todas as funções daquele saque, que ele tem que ser pagado imediatamente no próximo mês, que é um saque dentro do cartão de crédito. Então, o consumidor ele não vai poder alegar para o judiciário, para a justiça, que ali ele estava achando que era um empréstimo consignado, porque ele assinou um documento sabendo que estava fazendo um saque dentro do cartão de crédito. Essas são minhas duas observações mais gritantes, né, que eu digo, duas observações que tem que ter muito cuidado. E eu vou deixar o doutor Homero também falar um pouquinho dessa parte, que ele está aí, ó, doido para falar. Pode falar, doutor, depois eu dou minhas considerações também. Não, pode ficar primeiro as mulheres, né? Até porque nós estamos nos meios das mulheres, podem ficar à vontade. Mas eu acho que é isso mesmo. No PROCON eu via muito essa situação, é bem frequente. E o que eu sinto também é o despreparo de alguns profissionais, né, advogados, que não sabem a questão do RMC.
não têm o conhecimento sobre essa questão do cartão de crédito consignado e passam uma informação, até mesmo na sua peça, né, diferente do que é realmente a contestação do cliente. Então, essa importância da pessoa ter o conhecimento do direito bancário. A pessoa precisa conhecer cada instituto, não adianta você fazer uma peça genérica. Eu via muito essa situação lá no Procon. A pessoa vinha com essa reclamação, às vezes ela já vinha instruída de um advogado para fazer o procedimento administrativo, para colher provas, né? Mas o próprio advogado não sabia que aquilo ali se tratava de um cartão de crédito consignado. Então, nem o próprio jovem advogado ali estava se dando conta de que instituto que estava se tratando. Então, eu acho que é uma consideração também aos advogados ter esse alerta, esse cuidado na apreciação da demanda, né? Não ser só o copia e cola, né? Cuidar mesmo na hora de fazer a petição. Pode falar, doutor. Nessa demanda de cartão de crédito consignado, é algo que as pessoas assim que não estão especializadas na área e desconhecem, que precisa passar a dar valor, é na autorregulação bancária. Por quê? A partir de novembro de 2020, né, nós tivemos uma atualização da autorregulação bancária, que é conjunta da FEBRABAN com a BBC, e isso que a Jéssica colocou do termo de saque, ele passou a ter uma mudança de formato físico, de conteúdo informacional. Então, os contratos de cartão de crédito consignado, os termos de saque têm que necessariamente ter uma representação gráfica do cartão, no mesmo tamanho real. E essa disposição desse cartão tem que ficar próximo do local de assinatura, seja uma assinatura digital ou seja uma assinatura física. E às vezes a pessoa vai para o judiciário contra a instituição financeira nesse sentido e esquece de analisar esses detalhes. Porque se tem, por exemplo, um vício informacional, tem muito mais chance de você converter esse saque no empréstimo, porque não foi cumprido nem a autorregulação bancária. Então nós ferimos aí uma boa-fé objetiva. Então facilita mais ainda o pleito. E as improcedências surgem da falta desses detalhes. E aí é muito importante a gente ter esse cuidado. Uma outra circunstância, quando eu falo de cartões do INSS, que eu vejo também de falha. Não pode haver a contratação telefônica. A Instrução Normativa 28 do INSS veda a contratação telefônica e a autorregulação também veda, não a contratação do cartão, mas veda só o saque. O chamado telesaque é vedado pela autorregulação bancária também. Então, somando essas duas normativas, e é muito comum essa contratação telefônica, ainda a gente vê na prática, mesmo que tenha a vedação legal, a gente vê na prática e se esquece de questionar com base nisso. Então, esse é um outro elemento. Mas além dessa ação do cartão, uma ação que tem tudo a ver com o tema que está hoje, até postei hoje no meu Reels, que foi a corrida do ouro durante a pandemia, que foi o aumento da margem consignada, que são os chamados empréstimos indevidos. Para mim, nós vamos iniciar de novo uma corrida do ouro, só que agora uma corrida do ouro para desgraça alheia, né? Porque, por exemplo, nós vamos ter, literalmente, infelizmente, o mercado financeiro vai engolir o pobre no Brasil. Vai matar o pobre financeiramente, infelizmente. Exatamente. Agora vem um grande drama, né? Porque a gente tinha uma lei do superendividamento entrando assim em vigor, a gente ainda trabalhando, então vai ser em dobro agora praticamente, né? O trabalho nosso vai ser em dobro, porque a tendência é você superendividar mais ainda as pessoas mais carentes. Essa que é a realidade. Não, e o pior, né? E o pior, eu acho que ele vai falar disso. A gente está todo mundo se contendo, assim, que advogado, direito bancário, viu essa medida provisória hoje e ficou assim, ai meu Deus, a quantidade de ações que vão vir. Os superendividados vão aumentar. Eles vão liberar para pessoas que recebem R$400 por mês. Como é que uma pessoa vai tirar um empréstimo, gente? E vai comprometer 40% da renda. Não tem explicação. É querer realmente prejudicar o consumidor. É realmente favorecer as instituições financeiras. Assim, eu fiquei... É uma irresponsabilidade social mesmo. Eu vejo como irresponsabilidade social. E aí cabe sem tamanho. Pois é, e cabe a nós, advogados, agora, eu, doutor Homero, doutora Carol, mostrar né, a sociedade que tem um direito ali, eles estão sendo violados claramente, e a gente vai poder ajudar sim. E vamos ir em busca desse direito que vai ser violado claramente. Vamos ver a quantidade de ações que vão aumentar agora, viu? Vai ter muito, porque assim... vai pegar não só, e aí o que mudou? Porque a Instrução Normativa 28 do INSS, ela veda financiamento e arrendamento mercantil consignado.
Essa MP, a 1106 de 2022, né, ela é do dia 17, publicada hoje, exatamente hoje no Diário Oficial. Ela possibilitou o financiamento, porque financiamento a gente tem que diferenciar do público, empréstimo, eu pego um crédito na instituição financeira sem qualquer vinculação, eu posso gastar no que eu quiser. Financiamento, ele é direcionado à aquisição de um bem ou um serviço. Então vai poder ter ali financiamento de geladeira, fogão, financiamento, todos os financiamentos, financiamento de veículo, financiamento imobiliário, vai poder tudo. E arrendamento mercantil também. E aí, para piorar, para colocar mais fogo no parquinho, liberou para quem é beneficiário de prestação continuada, que nós temos um público que é hipervulnerável, e liberou para benefícios de transferência de renda. Perceba, uma pessoa que percebia o auxílio emergencial ou aquele auxílio de pesca, a pessoa ganha um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo e ela vai se enfiar no empréstimo. Ela vai, porque ela vai ser seduzida a isso. A problemática social que a gente vai ter daqui para frente vai ser imensa. A gente já estava colhendo isso, né, doutora Jéssica? Por conta da pandemia, que as pessoas sofreram bastante, a gente teve uma grande mudança no cenário, né? O número de golpes quase triplicaram durante esse período, né? E até a forma dos golpes mudaram bastante. Imagina a partir de agora que a gente vai vir com outra problemática, né? E com as pessoas mais carentes dessa vez, né? Ainda mais carentes. E o que me preocupa, eu acho que é a preocupação do doutor Homero também, em relação à lei do superendividamento. Você tem noção que vai gerar para a lei do superendividamento em relação à aplicabilidade da lei do superendividamento, né? Como é que a gente vai poder aplicar a lei do superendividamento para uma pessoa que já está clara que ela está superendividada? Então, a gente vai ter que correr contra o tempo para agilizar essa ação, para mostrar ali que é uma liberação de forma a prevalecer, a favorecer as instituições financeiras, no qual ninguém está preocupado com a situação do consumidor, não. Ninguém está preocupado com a questão daquela pessoa vulnerável que recebe menos de R$1.000. Eles não querem saber. E, olha, é uma coisa que eu recebo no meu escritório todos os dias. Todos os dias. São pessoas dizendo assim, doutora, se tiver R$50 liberado para mim, eu vou pegar. Porque eu não tenho dinheiro. Exatamente. Eu escuto todos os dias. Eles não têm a educação, eles não têm a cultura, eles não foram capacitados, eles não foram conscientizados para utilizar o valor, o dinheiro. A gente não tem essa cultura de uma educação financeira. Exatamente. E vai acontecer isso, né? E sabe o que é pior, Jéssica e Carol? Sabe o que é pior? O que eles estão fazendo? Até discutindo com os alunos nossos, ele me mandou uma minuta de um contrato. O que eles estão praticando agora? Para tentar se livrar da lei de superendividamento, as instituições financeiras, elas colocam uma cláusula no contrato para a pessoa assinar falando que ela tinha consciência de que ela tinha condições de pagar aquele empréstimo e que ela teria a consciência de não se superendividar. Na verdade, a instituição financeira quer inverter a tábua de valores. Ela que tem o dever de promover o crédito responsável, avaliar a capacidade de pagamento, e aí chama atenção mais uma vez para a autorregulação bancária. Quando a gente estuda a SARBs, que é da autorregulação bancária, tem uma específica que impõe dever às instituições financeiras de praticar o crédito responsável. Então não é só a lei do superendividamento, a própria autorregulação bancária impõe o crédito responsável. E eles querem jogar para o outro lado do balcão a responsabilidade. Se eu não me engano, eu não lembro se é SARB 9, eu não lembro, eu não estou com o computador aqui, mas está nas SARBs 10, da autorregulação bancária. A 10, isso. A 10. Isso, ótimo. Então, acabei de pegar. Ótimo. Então tem essa SARB que aí precisa usar isso como fundamento e é dever da instituição financeira. Então se eu pego uma pessoa que ganha R$400 ou um benefício de transferência de renda, vocês têm dimensão que até o Bolsa Família pode ser objeto de empréstimo hoje? Exatamente. Bolsa Família. É um absurdo. E o pior de tudo, né, é porque, infelizmente, a gente ainda tem alguns tribunais que estão ainda nessa visão muito protecionista de bancos, né, de instituições financeiras. Então, é um desafio para o advogado. Por isso que eu falo sempre, né, a busca do advogado especializado é a única forma que aquele consumidor vulnerável tem de ter o seu direito ainda resguardado. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem tribunais muito protecionistas, né? Eu acredito que isso é uma
realidade Carol, tanto em Minas Gerais quanto nos outros tribunais. eu vou até fazer uma observação nesse ponto que a senhora falou. Eu venho sofrendo com isso. As instituições financeiras, elas estão tentando me fazer parar. Doutora, para de advogar, dizendo que eu estou fazendo a advocacia predatória. Olha, é tanta situação que eu olho assim, eu faço, meu Deus, quando o advogado ele começa a fazer um trabalho em prol do consumidor que está tendo um retorno, a instituição financeira ela vai fazer de tudo para tentar acabar com esse advogado e cessar esse advogado. Mas ainda bem aqui em Pernambuco, graças a Deus, a OAB tomou partido e estamos tomando as medidas legais cabíveis. Acontece tem que tomar muito cuidado, isso pessoal. também nas demandas extrajudiciais, doutora Jéssica. A gente começa a demandar muito dos bancos de forma extrajudicial e eles começam a pegar um ranço do nosso escritório. É isso mesmo. Acontece. Infelizmente, esse absurdo. E aí que é engraçado, né? A Jéssica falou da prática da advocacia predatória e o crédito predatório. Ninguém fala desse inferno, né? Não Ninguém fala. E nem o judiciário. Isso é um crédito predatório, gente. Isso é o quê? Eu estou acabando com a vida de uma pessoa. Tem gente que suicida por causa de superendividamento. Exato. E aí estão vendo do outro lado só o quê? O dinheiro que o banco está deixando de lucrar com as ações judiciais. Porque, assim, o que eles chamam de litígio predatório na área bancária, na verdade, não é a qualidade do trabalho, porque, na verdade, o final é procedência do pedido. É a quantidade de ações, mas a quantidade de ação, ela é fruto do excesso de abusividades que as instituições praticam. E aí tem até uma pergunta aqui, doutora, se me permite, eu respondo já. Ela perguntou sobre a contratação eletrônica. E aí que está a maior fraude das instituições financeiras. Eu não tenho vergonha de falar, não. Banco C6, Banco Pan, são campeões disso. Né? Daqui a pouco eles derrubam a nossa live aqui. Mas é isso aí, meu. Já sabe quem foi o culpado. E o que eles fazem? Porque, assim, a contratação presencial tem um engano? Tem. Mas no empréstimo indevido, eles aproveitam da assinatura eletrônica. Eles aproveitam da boa-fé daquele idoso, daquela pessoa que tem baixa instrução, baixa escolaridade. E aí eles pegam os dados e aproveitam para assinaturas futuras de contrato. Não é que o empréstimo foi completamente indevido, mas ele não esclarece ao consumidor. Às vezes ele só liga, essa ligação não é gravada, porque eles sabem que é vedada a contratação por telefone. Tem um dinheirinho que está disponível aqui para o senhor. Tem um dinheirinho disponível aqui. E aí o que eles fazem? Eles assinam eletronicamente em nome do consumidor. É isso que acontece na prática. Então, assim, as pessoas têm que aprender, e a gente tem esse papel de educar, a cada vez que eu vou fazer um empréstimo, que sei lá, nem que se faça assim, faça careta, para cada foto que eu fizer na contratação, sair diferente. Porque se sair fotos iguais à outra, aí que está o indício da fraude. Aí você precisa rastrear. E a prova disso, a doutora Maria José está perguntando, a gente precisa começar a trabalhar com o IP, de onde a doutora Juliana Gato, estou vendo que está aqui, ó, que é da área de proteção de dados. A gente tem que trabalhar com a prova através do IP. O IP a partir do qual, onde foi realizada a assinatura eletrônica. Por quê? Isso você pede como prova judicial, você vai pedir perícia, a instituição financeira vai ter que apresentar esse dado, porque esse é um dado que confere autenticidade à assinatura eletrônica. Porque quando a gente estuda a assinatura eletrônica, ela tem dois modos pela MP que trata do assunto. Ela tem a assinatura por certificado digital, que essa é fácil, porque eu vou ter uma certificadora vinculada à ICP Brasil, é tranquilo. Agora nós temos outros métodos de assinatura eletrônica, que aí cada instituição pode fazer com os métodos que garantam a autenticidade. Desde que não impugnado pelas partes. Então as partes têm que aceitar esse método de assinatura eletrônica. Então o que acontece? Eles não fornecem o IP, normalmente eles só apresentam no processo a fotinha. Olha aí, ou a selfie, e aí é o problema. Aí a gente pega o IP dessa assinatura, porque teria que ter sido feito a partir do quê? Do celular daquela pessoa, e não do IP da máquina do computador lá do correspondente bancário. Exatamente. Só que a gente não pede essa prova no processo. E mais, a gente tem que falar o seguinte, olha, eu não fiz, e o ônus da prova, quando eu falo de autenticidade, é de quem produziu o documento, 429, inciso 2 do CPC. Então, a instituição financeira teria que provar qual é o IP. Só que o que a gente esquece?
A gente fala dessa inversão às vezes, mas só que a gente esquece de falar, juiz, eu quero a inversão, mas eu quero que seja claro. Inverta para ele apresentar o IP e provar que foi o IP do consumidor. Porque o juiz também não tem esse conhecimento especializado, porque muitas vezes o juiz, ele é um clínico geral. Então eu preciso ter essa informação para o juiz. Juiz, olha, eu preciso do IP, porque o IP, como a doutora Juliana colocou, é o RG do computador e que vai identificar que foi aquela pessoa que fez. Entendeu? Então isso aí precisa ser trabalhado processualmente. E essa questão do juiz... e o juiz generalista é uma realidade, né, doutor Homero? Às vezes, a gente faz o processo todo correto, né? Estipula já o solicitando, né, que inverta o ônus da prova, e o juiz generalista não enxerga dessa forma. Então, achei muito boa essa consideração do senhor. Acho que a gente precisa, de fato, deixar cada vez mais claro a que ponto queremos chegar naquela prova, né? Para que aí sim o juiz entenda nosso raciocínio. Porque ele não tem aquela especialidade que a gente tem, ele é generalista, como vocês colocaram, né? Eu até vou aderir isso aí, porque realmente é uma falha às vezes. A gente não coloca essa especificação, né, da prova tão clara. Isso. Pois é, eu comecei a pedir essa especificação e, de fato, eu comecei a ter uma procedência porque eles não conseguem comprovar. E aí, até o juiz, ele entende de forma melhor. E eu vou até agradecer a doutora Juliana, que está aqui. Ela é especialista na lei LGPD. E aí, ela está dando até o suporte aqui, sempre está falando nos comentários. Muito obrigada, doutora Juliana. Ela é craque nessa área. E eu tenho sempre dividido com ela, né, algumas dúvidas que eu digo, doutora Juliana, apareceu isso, veja, a LGPD é claro aqui. E aí, o que é que eu venho também chamar a atenção? Que é uma ação que está, por incrível que pareça, eu nunca imaginei que iria começar a chegar agora, e começou a chegar, e eu me assustei pela quantidade de pessoas que estão me procurando. Você acredita que agora aumentou a quantidade de cobranças indevidas de taxas e tarifas? Uhum. Era uma ação que a gente nem imaginava. Não, a gente não vê nenhum advogado falando. Quem é da área de direito bancário mal fala. Fala em que? Fraude, empréstimo bancário, cartão de crédito consignado, né? Fala as maiores. E esquece de taxa e tarifa. E no meu escritório, estamos começando a lidar com a quantidade enorme de taxas e tarifas indevidas. Por quê? O cliente não sabe, não tem a informação e eles estão tão abusivos que eles estão descontando não uma vez no mesmo mês, são 2 a 3. Então, eu faço um alerta para você que nunca observou na sua fatura, no seu extrato analítico, na sua conta, comece a observar o desconto de taxa e tarifa. Porque hoje, eu estou sendo bem sincera, hoje no escritório eu tenho ações só de taxa e tarifa que ultrapassam mais de 50 mil reais. Gente, são taxas e tarifas indevidas. A cestinha, verdade. A famosa cestinha de serviço. Isso, doutora, isso mesmo. Essa cestinha está cada vez mais famosa e às vezes passando despercebido. Eu vejo também situação do próprio advogado deixando passar esse momento, olhando ali o extrato, muito com foco no empréstimo indevido, muito com foco na consignação e deixando passar uma tarifa que pode ser importante para o seu cliente. Então, eu acho que é um alerta a todos que estão aqui, tanto os advogados quanto os consumidores em geral, olhar o extrato. Acontece isso também nas contas bancárias que estão, né, sem uso, né, as contas que já estão inativas. Eu peguei um caso agora recente, solicitou o cancelamento, assinou o cancelamento e continua a conta produzindo efeito, tendo taxas mensais. O jeito vai ser, né, gente, judicializar. Doutora Jéssica, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia fazer só uma provocação. Não, vou fazer assim, vou fazer só a provocação. Você falou da tarifa, aí você complementa, vamos ver. Se a gente bater 50, eu vou dar uma diquinha aqui que eu só dou no meu curso, sobre tarifas. Mas se cada um compartilhar, eu vou dar uma dica aí, porque tem um extrato diferenciado que você analisa facilmente essas tarifas. Sim. Aí, se chegar a 50, eu vou dar uma diquinha aí. Muito bem, muito bem. Doutor Nero sempre, ele já sabe, ele é esperto. Mas é verdade. E deixa eu dizer uma coisa que começou a aparecer com frequência também, para você, advogado que não imagina, que é um campo que você também pode explorar. São as pessoas jurídicas que fecham as contas e as taxas e tarifas estão lá sendo cobradas.
E deixa eu lhe dizer uma coisa, está chegando muitas empresas que, por conta da pandemia, quebraram, faliram, pediram o encerramento da conta, fizeram todo o procedimento legal que é para ser feito no encerramento de uma conta. E aí, o que é que acontece? O banco continua a descontar. Negativa o nome da pessoa e da empresa. E aí, quando a pessoa vai se deparar, quando vê eu recebi vários casos de pessoa jurídica em relação a essas taxas e tarifas. É outro alerta para você que está aí assistindo a nossa live. Você, consumidor, empresário, advogado, olhe atentamente um foco maior nas taxas e tarifas. Compartilha aqui embaixo, que eu vou dar a dica, hein? Gente, Meire, que é uma seguidora minha, estava até perguntando aqui sobre contas de água e luz. Esse não vai ser o assunto da live, hoje é só sobre questões bancárias, mas realmente tenho visto muitas reclamações quanto à questão das companhias de água, luz, taxas indevidas também nessa seara, né? E a gente vai aproveitar outro momento para falar sobre isso. Gostei muito da explanação, viu, doutora, sobre isso. Aconteceu agora com o meu cliente, né? Uma conta inativa que gera ainda taxas, e eu tenho adorado essas ações com as taxinhas, né? Com as textinhas. Acho que é uma ação interessante e que às vezes passa despercebido no próprio extrato, assim, do seu cliente, que você já tem aquele cliente e não está observando bem, às vezes, né? Aquela questão. Eu ia perguntar para vocês, que eu vi uma pergunta lá em cima, eu achei super interessante. Como constituir provas em relação a questões bancárias? Seja questões dos golpes, em geral, quais são as provas que o consumidor deve constituir? Eu acho que vocês podem trabalhar bem isso aqui com o pessoal hoje. Sim. Vou deixar a doutora Homero começar e aí eu vou complementando, porque eu já falei tudo. Não, ótimo. A gente primeiro, na verdade, com relação a provas, a gente tem que identificar o tipo de demanda. Né? Eu acho que não dá para trabalhar de modo genérico. Para falar, não, todas as ações, é a documentação. Está dando um retorno para mim. Para você, está chiando aí? Aqui não, está tranquilo. Estava dando um retorno. Deixa eu ver se eu abaixar meu volume aqui, às vezes é isso. Então, com relação às provas, a gente tem que identificar o tipo de demanda. Então, por exemplo, revisionais de contratos. Eu não vou para uma revisão de contrato sem o contrato, porque isso é péssimo. Não é péssimo no sentido que você só vai prejudicar o consumidor, você vai acabar com a sua reputação. Por quê? O que acontece? Tem contratos que têm inúmeras abusividades. Você vai achando, vou discutir só taxa de juros porque tem a súmula 530. Mas você não viu que se tem tarifa embutida. Né? Você não viu. E aí eu vou dar o exemplo como diz outro, adversária. Eu brinco que é adversária porque, além de patrocinar o time que eu não gosto, é o banco que mais faz empréstimo a taxa a 22%. Né? Então, o que ela faz? Olha que operação maluca. Se você vai ser um contrato, você vai questionar os 22%. Certo? Os 24%, os 20%, porque nunca é abaixo de 20%. Só que eles criam uma conta digital para o cliente, uma conta digital que ele não precisava criar, ele não sabia sequer que foi criada, porque ele não recebe nem cartão, e aí eles fazem uma triangulação dentro disso. Então, eu fiz um empréstimo, o pagamento desse empréstimo não é na conta de destino onde ele recebe o dinheiro, mas é na conta digital que foi criada. Então, debita nessa conta digital, só que ele nunca tem fundo, porque ele não sabe que essa conta foi criada. E aí, lá no contrato tem a previsão da tarifa, porque essa tarifa é legal, porque foi um excesso de limite, e aí debita que, como não tem limite, ele faz uma autorização contratual de débito na outra conta, como se fosse um TED a débito. Então ele faz uma triangulação, instituição financeira, debita na conta digital, a conta digital vai para a conta real daquele cliente. E em cima disso eles cobram 100, 150 em cada débito que ocorre durante o contrato. Isso é muito comum. E a pessoa vai para o judiciário sem isso, sem o contrato, ela não vê que tem essa operação por trás. Ela vai questionar só os juros. Ela deixou ali. E aí vamos supor que depois o cliente descobre isso. Aí, poxa, ele deixou de ter mais êxito na demanda porque eu não juntei o contrato. Eu sei que as instituições financeiras cada vez mais dificultam o acesso ao contrato bancário, não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa ter o hábito de entrar com a ação para exibir esse documento, né? E isso
Se o banco resistir, vai gerar sucumbência. A gente sabe que a exibição, né, a produção autônoma de prova, ela não gera sucumbência como regra, mas se houver a resistência, vai haver a sucumbência. Então você pode ali ter uma chance de honorar a sucumbência naquela ação, porque tem banco que ainda dificulta, fala que não tem, inventa um monte de desculpinha ali para não fazer. E aí você tem uma sucumbência na história. Então, essa é uma parte, revisão de contrato bancário, isso. Agora, eu vou falar, por exemplo, dentro da revisão, eu tenho que estratificar. Se eu vou falar, por exemplo, de cheque especial, de cartão de crédito, a análise das faturas também é muito importante. Por exemplo, cheque especial, como a Jéssica colocou, eu preciso pegar o extrato e analisar, porque ele tem tarifas embutidas no débito mensal. Eu tenho que verificar se, de fato, os juros praticados é o que está no contrato, porque cheque especial há uma oscilação ao longo do tempo da taxa de juros praticada. Então, não dá para ir por uma ação dessa só com um contrato seco. A mesma coisa acontece com um cartão de crédito. E aí nós temos um outro fluxo de ações, que são as ações que eu busco invalidar o contrato. Aí é um outro tipo de trabalho probatório que a gente vai ter que fazer. Eu acho que até mais complexo, dependendo da situação. Por exemplo, empréstimo firmado por analfabeto. A gente vai trabalhar com essa possibilidade todo dia. Está lá sempre o quê? A digital zona do cliente. Normalmente é isso. Ele não faz a assinatura a rogo de modo correto, como entende o STJ ali de modo mais tranquilo. Inclusive, esse tema está afetado agora para recurso repetitivo no STJ. Então, para pacificar de vez essa brincadeira. Então, eles colocam só a digital. Só a digital não é suficiente. E quando eles colocam uma assinatura a rogo, o que eles fazem? Eles pegam lá o funcionário do banco e mandam assinar em nome do cliente. Isso não pode, porque tem que ser um terceiro de confiança dele. Dele quem? Do cliente bancário. Okay. As testemunhas até podem ser pessoas do banco, mas o terceiro tem que ser de confiança dele. Tá? Não pode ser qualquer pessoa. Então tem que ser uma pessoa que ele confia que ele está repassando as informações contratuais. E aí o que eu vou fazer? Eu vou questionar esse contrato e eu vou ter que pedir produção de provas. A produção de provas é a apresentação do contrato. E aí, naquela assinatura que está ali, eu vou ter que pedir para a instituição financeira especificar, porque muitas vezes é uma rúbrica que você não consegue nem identificar quem é. Então você vai ter que pedir para a inversão da prova, para a instituição financeira identificar quem foi a pessoa que assinou. Porque para você provar que não é um terceiro de confiança dela. Porque o banco vai alegar isso. Né? Então a gente precisa ter essa cultura. Quando é um empréstimo indevido, eu acho essencial essa questão do IP, porque os empréstimos indevidos, 90% é contrato eletrônico. 90%. É raro você pegar um contrato presencial. Porque o contrato presencial tem assinatura de fato do consumidor. A não ser aquelas situações do copia e cola, né, Jéssica? Não sei se você já pegou. Porque a assinatura tá ali, ele escaneia e cola no outro contrato. Aí você vai ter que pedir uma perícia em cima desse contrato. Quando não tem uma sombra, doutor. Quando não tem uma sombra ainda. Então eu preciso ter, né, a especificação de provas muito pertinente com o contrato. E se eu puder dar uma dica aí, passo para a Jéssica, eu trato a petição de especificação de provas, tem muito advogado e defensor público também, tá? E eu estou falando de advogado, eu me considero um advogado dentro dessa área pública. Quando eu pego esse conceito e vou lá para a especificação de provas, muita gente, quando o juiz abre vista, olha, partes, especifica em provas. Muita gente fica puto de raiva com isso. Isso é trabalho do juiz, o juiz tinha que especificar a prova. É a sua oportunidade de vencer a demanda. É aí que você vence a demanda. A minha petição de especificação de provas, ela é máximo detalhada. Eu quero fazer, por exemplo, um espelho para o juiz olhar assim, poxa, eu não vou ter que trabalhar. Eu vou copiar o que esse advogado fez aqui. Ele já colocou quais são os pontos controvertidos, quem tem que provar o quê, porque isso é importante também, que é o ônus probatório, e quais as provas que eu quero utilizar. Se eu faço isso, o juiz, que não é muito afeito ao trabalho, ele vai copiar. Poxa, se o outro só colocou lá, o ônus é do réu, ponto. O ônus é do autor. Ele não vai seguir isso aí, ele vai ter que relacionar. Mas o outro foi lá e colocou detalhado. Fatos controvertidos, fatos incontroversos, quem deve provar o quê. Eu costumo até namorar. Eu faço assim, ponto 1, controvertido. Ponto 2, ponto 3. Aí quando eu vou falar quem deve provar o quê, eu faço remissão. Ao ponto 2, quem tem que provar é o José. Ponto 3, Luizinho. E aí, em cima dos pontos que sobraram para meu cliente, provar, eu falo, preciso provar isso aqui com essas provas. Perícia, testemunha, depoimento pessoal da parte contrária. O juiz que não é afeto à matéria, ele vai copiar com outras palavras, obviamente. Então eu preciso fazer isso, porque eu venço a demanda. E mais, quando chega o saneador mal feito, ou que indefere as suas diligências, você já está com o agravo pronto, porque você já sabe o que o juiz fez errado.
Entendeu? Então você tem a base prontinha, ou para petição de ajuste também. Então eu gosto Sim. muito de trabalhar nessa fase. É aí que você ganha. Não adianta eu ter uma petição inicial linda e a minha parte probatória ser péssima. Né? Eu preciso caprichar nisso. É por isso que eu acho também que é uma função nossa como advogado estar bem preparado para essa junção de provas e não deixar até a demanda escapulir das nossas mãos por uma má juntada, por uma má informação, né? Eu acho que essa parte ali é onde faz toda a diferença também, concordo muito. E também por conta da diferenciação. As demandas bancárias hoje, elas são N, como vocês colocaram, né? A gente tem as questões de golpe, a gente tem as questões de revisão, tem as questões dos consignados, né? Dos cartões consignados, e cada uma exige um tipo de prova específico. Então, quando a gente trabalha na parte generalista ou apenas copiando aquelas demandas, a gente perde ali a procedência nos detalhes, né? Então, a gente tem que estar bem atento a esses detalhes. Eu gosto também de trabalhar com a especificação de provas, acho necessário, não tenho preguiça nessa parte, né? A gente realmente mata a demanda, assim, e às vezes a gente vai com sangue nos olhos, porque às vezes você já viu aquela contestação e você vai digitando assim, eu não tô fazendo minha cara, eu fico, agora vai provar isso. A gente já chega com sangue nos olhos, depois de toda aquela parte ali de contestação que você já viu como é que o banco vai se portar, né? Você já teve a primeira sensação do banco. Pois é, doutora Carol. E é muito importante, né, todo mundo entender que, de fato, cada ação requer uma prova mais detalhada e mais específica. E aí, quando você faz uma elaboração bem feita dessa parte das provas, está dando retorno para mim agora também. Está dando retorno, está estralando, né? Peraí. Doutora Carol? Está escutando? Melhorou? Acho que agora melhorou. Melhorou, agora melhorou. E aí, de fato, o que é que acontece? Cada contrato tem que ter uma prova específica. E quando a gente já apresenta de cara na petição inicial toda a prova, o juiz ele analisa de uma forma tão tranquila. E o banco, quando ele vem para argumentar com os documentos já ele se perdendo até na própria fundamentação, porque ele não tem o que alegar. Então, ele se desespera de uma forma que, às vezes, ele coloca empréstimo quando era uma ação de cartão de crédito consignado, ele pega súmulas, aquele copia e cola, porque ele não tem mais saída. E eu estou me deparando muito com o quê? Quando a gente solicita o contrato, que não tem esse contrato em mãos, solicitado administrativamente, e aí, de fato, chega na hora do banco apresentar a contestação dele, e quando a gente se depara, cadê a documentação? Não tem um contrato assinado. Então, quando você faz a alegação de forma bem correta, quando você pede, faz todos os trâmites, realmente o contrato não foi liberado para aquele consumidor, e o próprio banco ele não traz aos autos, então, eu acho que isso é uma vitória enorme para o advogado, porque ele tentou produzir todas as provas possíveis e até o próprio banco não tem o contrato. E aí vai a segunda dica que eu deixo aqui para essa live, né? Que na maioria dos contratos de cartão de crédito consignado, prestem atenção, tenham cuidado, porque às vezes é uma assinatura de um outro cartão, como o doutor Homero falou, né? Que eles acabam utilizando. E outra informação que eu vou deixar aqui, que eu alerto muito em relação a taxas e tarifas. Qualquer produto ou serviço, ele tem que trazer um contrato específico. Se é taxa e tarifa, é um contrato à parte e esse contrato é específico também. Ele não pode vir em um contrato de cartão de crédito, de empréstimo, bem pequenininho ali, trazendo só a cobrança da tarifa e da taxa, sem explicar por que a cobrança, o que é que tem neste pacote, neste serviço, e o banco, ele realmente ele tem que trazer essa informação, e a FEBRABAN, ela traz a regulamentação, né, doutor Homero, falando que, de fato, tem que trazer um contrato específico. Então, vocês já sabem que se deparar com a situação de taxas e tarifas referente a contratos, solicite o contrato específico que a instituição financeira apresenta o contrato assinado pelo seu cliente, pelo consumidor. Ô, Jéssica, nessa parte de tarifas,
Pode falar, Carol. Pode ficar. Não, eu falei que tá excelente. É isso mesmo que eu também queria ponderar mais cedo com vocês. A gente acredita, né, que às vezes o consumidor, até mesmo quando ele pega ali, recebia muitas essas demandas no Procon, né? Ah, mas aqui nesse contrato do cartão tá assinada essa tarifa, tá assinado esse seguro, né? E aí a gente sempre batia nessa tecla, a informação não tá clara e ostensiva para o consumidor. Então já tá ferindo de todo modo, né, o CDC. E lá no Procon acontecia muito isso, uma venda casada de seguro, ficava escondidinho e só cobrando o consumidor. Nessa parte de tarifa, viu, Carol? Acho que é importante esclarecer para o pessoal. Muita gente tem dúvida disso, né? Eu sou bonzinho, né? Eu não consigo segurar, viu, Jéssica? Amarrar até o final. Eu vou liberar para eles. Então, a legislação que trata, né, do Banco Central, do resolução. Ixi, acho que travou, né? Deixa eu ver se volta aqui. Voltaram? Voltou. Então, a resolução do Conselho Monetário Nacional é a 3919, que regulamenta a temática, e para a gente entender, ela tem aplicação, a grosso modo, a pessoas naturais, porque ela estabelece um rol taxativo de tarifas que podem ser cobradas. Eu não posso, né, cobrar, eu falo, a instituição financeira não pode cobrar nenhuma tarifa que esteja fora daquela tabela. E é fácil entender essa lógica de tarifas, porque a própria resolução, ela fala qual é o fato gerador da tarifa e qual que é a nomenclatura que o banco tem que empregar. Então eu vou consultar ali. E aí a Jéssica até colocou essa questão, e eu falo muito que assim, não adianta nada a gente saber direito bancário também não ter prospecção, né? É importante ter esse trabalho nas redes sociais, no Google Ads e outros mais, você conscientizar a população para atrair ela para o seu escritório sobre esse pacote de tarifas, porque existe um pacote de tarifas que chama essencial, né? Ele é gratuito, o serviço ali, se não me falha a memória, são 4 saques ao mês, 2 extratos, tem mais, são 4 ou 5 serviços ali. 2 TEDs, né? 2 TEDs ao mês, se for para o mesmo banco, 2 TEDs para o mesmo banco, né? Mesma instituição financeira, e até 10 cheques, até 10 folhas de cheques no mês são gratuitas. E tem o pacote de serviços padronizado prioritário. Então, a instituição financeira não pode chegar e colocar o pacote Mega Power, que a gente chama de pacote diferenciado, né? Ela tem que oferecer a lista essencial, que é gratuita, e oferecer ainda o pacote de serviços padronizado prioritário, que é o pacote essencial ali, só que com um dobrado. E aí pode ser tarifado, né, e é um valor mais baixo. Então, essa parte é muito importante. Só que como avaliar essas tarifas? Aí que as pessoas às vezes têm dificuldade. Porque às vezes eu pego o extrato de 10 anos, porque revisão de contrato bancário é de 10 anos. Eu vou ficar 5 anos analisando isso. 5 anos. É muita coisa. E na própria 3919, tem um dispositivo, é o artigo 19, que fala que o banco tem obrigação de todo ano, até o dia 28 de fevereiro, olha que interessante, até o dia 28, fala até o dia, tem que fornecer um extrato anual com a relação de todas as tarifas cobradas daquele cliente. E mais, os encargos que foram cobrados. Então, taxa de juros, encargos moratórios, isso tem que estar no extrato analítico. Isso é obrigação da instituição financeira. Não é extrato mensal. E aí, às vezes a pessoa vai pedir o extrato no banco, e até mesmo o advogado, ele esquece de fundamentar nisso. Quando você fundamenta nisso, você demonstra conhecimento, e você vai apresentar isso, às vezes, para a ouvidoria, porque o gerente do banco nem sabe que existe isso, né? O gerente não sabe, às vezes. Então, você tem que colocar isso na ouvidoria do banco. Eu fico muito feliz quando fala assim de tarifa, porque eu fico assim, ai meu Deus, tem muita gente que não sabe nem o que é extrato analítico. E o extrato analítico é que vai trazer tudo para você ali, ó, mostrar toda a movimentação de taxa, tarifa, de tudo. E aí, até me deparei com várias pessoas perguntando, Jéssica, o que é extrato analítico? Como é que faz para solicitar? O banco faz essa liberação do extrato analítico? Faz sim, a gente solicita e ele entrega sim, tá? E é a obrigação dele. E aí vem uma dica também muito boa, Homero, aqui para a gente falar sobre em relação a taxas e tarifas, porque é um assunto que eu estou estudando bastante ultimamente, porque a demanda está crescente no escritório. E assim, tem muitas peculiaridades, principalmente quando você assina o contrato de taxa e tarifa, o banco não pode alterar esse valor dessa taxa e tarifa durante 180 dias. Após isso, pode haver alteração, desde que
o consumidor seja informado previamente, no mínimo com 30 dias de antecedência. Veja essas informações. Muita gente nem sabe, né? E Exatamente. e nós nos deparamos com o extrato analítico, quando vamos ver, eu vejo várias que eu pego no mês, é um valor, no outro mês já é outro, no outro é outro, e eu fico, meu Deus do céu, olha a abusividade aqui. E os Jéssica, advogados às vezes nem vê. você colocou interessante, e de cartão de crédito, salvo engano, é 365 dias a periodicidade de aumento. De serviços de conta, né, em geral, e de contratos, é 180. Mas de cartão, só pode reajustar depois de um ano, 365 dias. E ainda tem que ser notificado com 45 dias de antecedência, que é no caso do cartão. No caso de outras operações, seria 30 dias. Isso, na prática, ninguém costuma analisar. Né? Essa é uma problemática muito séria. É um direito que fica muito esquecido, né? Por isso que as ações bancárias, elas são múltiplas. Às vezes você pega um cliente, ele dá 10 ações para você, porque você vai analisando o extrato, você vai achando outras coisas, e aí você vai multiplicando as ações. Acontece também comigo aqui, até um pouco de represália, exatamente por conta disso, né? Os juízes já ficam achando ruim também, toda hora você está entrando com as mesmas ações, mas, infelizmente, né, nós temos que seguir, gente, não tem como, a gente está aqui para fazer a defesa, né? E para fazer a defesa, a gente tem que entrar de várias formas, se necessário, né? Eu achei essa dica incrível. Essa questão do extrato analítico também eu já aplico, porque realmente faz muita diferença, principalmente nas questões das tarifas, das taxas, e a gente pode começar a aplicar isso dentro da nossa própria casa, né? Então, eu acho que já é uma dica para o jovem advogado, ele pode começar a aplicar isso de imediato, solicitar do próprio pessoal, dos familiares, já para começar a prospectar clientes. E eu até brinco, né? Eu digo, gente, nenhum juiz quer ver mais meu nome, nem minha peça, porque ele já está cansado de ver lá, Jéssica. Já você pede tudo aqui dos consumidores. São vários processos, cada um junto, o mesmo processo pede tudo, mas não tem condições, né? Porque o cliente, realmente, o mesmo cliente, a gente tem 4, 5 ações, 6 ações, e está crescendo. Está crescendo de uma forma desenfreada. Por que isso? Porque eles não estão tendo punições. Não vemos punições severas. Eu acho que quando tiver uma punição severa com a instituição financeira, eles vão dizer, agora estão mexendo no meu bolso, estão tirando meu direito. E eu tive uma live com a doutora Juliana e a gente falou justamente disso, em relação à aplicação de dados vazados recentemente, que vai ter a quantidade, vai aumentar, porque agora está tudo digital. Então, a quantidade de ações também vão vir de vazamento de dados em relação ao sistema Open Banking. O Pix, estamos tendo reflexo agora e começou a vir demandas de Pix agora, porque os golpes estão cada vez mais bem elaborados. Eu digo que eles estão tão bem elaborados que você faz, meu Deus, olha como eles estão aplicando agora. E aí, eu e a doutora Juliana, a gente disse, em relação aos bancos e instituições financeiras, só vão parar quando, de fato, tiver um órgão que ali fiscalize e puna da forma severa, tirando o direito daquela instituição não é direito monetário, mas direito de ofertar serviço ou produto para aquela população. Aí sim a gente vai, de fato, conseguir cessar essas instituições financeiras. Concordo, viu, doutora? Inclusive, a gente sempre fala que essas ações é lucro para o banco mesmo, porque eles fazem, suponhamos, com 100 consumidores, apenas ali 20, 25 vão entrar judicialmente. E olha lá, né? Então, a gente vê que eles ganham no erro, né? Vão ganhando ali em cima daquelas falhas que eles mesmos promovem, né? Nas brechas que eles mesmos fazem. Então, a gente tem que entrar várias vezes. O juiz também acha ruim comigo. Entro com várias ações do mesmo cliente, ele acha ruim? Acha, mas ele que luta. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Mas, Carol, você sabe o que é engraçado? O time do adversário lá, sabe? O time do adversário lá tem um patrocinador que tem quase 3 milhões de clientes. Só essa empresa, né? Que é a Crefisa. Ações bancárias em 2021... só tivemos 200 mil. Agora você imagina o lucro bancário em cima desse excesso de abusividades. E aí tem litígio predatório da advocacia. Não tem crédito predatório do banco, não tem. Tem não. Eu sou uma advogada predatória para todos os advogados, os escritórios de Pernambuco, da Paraíba e da Bahia. Eu fiz, meu Deus. E aí eu disse, pronto, agora eles vão surtar, porque
Eu estou indo para outros estados. Essa semana a gente fechou algumas, se Deus quiser, algumas extensões. Eu disse, pronto, agora eu quero ver como é que vai ser. Vão tentar fazer o quê para me parar? Porque eu estou defendendo o consumidor. E, infelizmente, os advogados, eles não podem parar. Você está defendendo o seu cliente, o consumidor que está ali sendo lesado, prejudicado, e às vezes é até você que está sendo prejudicado. O FCF, nossa, mas o Nick montar uma boa dica. Monta um escritório bem de frente, correspondente. Aí você coloca o símbolo do Corinthians bem na frente do escritório, porque aí fechou. Aí fica tem que ser uma é o sonho de todos. jeito. O advogado tem que andar pertinho da Crefisa e do C6. Aí sim prospecta, que é uma beleza, viu? E do PAN Andando também, com ele. E do PAN também. Do PAN também. Estão bom, o C6 está bom de juntar selfie do pessoal, viu? Agora a especialidade deles é juntar selfie do pessoal. Mas tem que ensinar o pessoal a fazer caretinha assim, ó, na hora de fazer selfie, para mudar. E cada vez ele faz uma. Gente, para não ficar copiando e colando a foto. 8h11, eu queria deixar um espaço para o pessoal perguntar. Vou deixar para duas perguntinhas para tanto a doutora Jéssica quanto o doutor Romero responderem. Então, se você tem uma boa pergunta, joga aí para a gente responder, para a gente finalizar a live com chave de ouro nessa Semana do Consumidor. Olha, doutora Carol, tem um problema, viu? Eu e o doutor Romero, quando a gente começa a falar, a gente vai. Fica eu e ele doidinho querendo falar as coisas. Hoje é sexta-feira, eu tô quase buscando minha cerveja. Aí, ó, temos que fazer um brinde. A próxima sexta que a gente fizer, a gente vai fazer um brinde. Cada um com sua bebida, né? Pra gente testar. Aí, ó, naquele caso da assinatura cobrada e cortada de outro contrato, qual seria a perícia? Boa. Manda aí. Grafotécnica mesmo. Isso. A grafotécnica, você entra em vara, né? Você já sabe que juizado não é cabível, por favor, advogado. Não ajuize perícia grafotécnica em juizado. E aí eu chamo a atenção dos advogados recentes que estão chegando no direito bancário, né? Que são novos. Tenham cuidado até na competência que você vai, né, levar a sua demanda. Porque perícia, juizado, ele não tem capacidade para julgar a perícia em vara, tá certo? A primeira dica que eu deixo aqui, né, doutor Romero, que é muito importante, infelizmente, nos deparamos com alguns advogados errando por um detalhe, uma atenção. Olha, quanta honra, professor Salomão, Rezedar entrou aí. Essa questão da venda casada, que muitos juízes não aceitam. Acontece também isso, né? Como você ajudaria nesse caso, doutor Romero, nessa questão da venda casada, comprovar isso para o juiz? Porque o juiz tem uma dificuldade em repetição de indébito e venda casada, viu? Vou te falar uma coisa que ele gosta. A repetição do indébito vai acabar, graças a Deus. Vai acabar essa repetição do indébito. Vai acabar agora o STJ pacificando, vai resolver. Agora a venda casada é um problema, viu? Porque o que acontece? Né? Alguns contratos bancários, alguns temas já foram pacificados lá no STJ, por exemplo, a questão do seguro já está pacificado em recurso repetitivo, e aí na questão da vinculação do empréstimo ou financiamento a seguro, nós temos que fazer uma divisão. Se nós estamos falando, né, de empréstimos comuns, não estou falando de financiamento imobiliário, é um tratamento. Nós estamos falando de empréstimos comuns, a contratação segue dupla liberdade. Nós teríamos a liberdade de contratar, então eu escolho se contrato ou não o seguro. Então no contrato, na prática, né, no contrato tinha que ter a opção dele marcar um X no sim ou no não. Se tiver já direto seguro lá, isso é um indício claro de que não houve opção de escolha. Ali ele não teve opção de escolha, é redundante, né, não teve opção. Então, segundo critério, ele tem que contratar, beleza, ele escolheu contratar, agora ele tem que escolher qual seguradora. Então, se no contrato tiver lá a seguradora da própria instituição financeira que está concedendo um crédito, isso aí configuraria a venda casada. Porque o conceito de venda casada está lá no 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai falar o seguinte, eu vou adquirir um produto, então eu cheguei lá para pegar um empréstimo. E aí a instituição financeira condiciona a concessão daquele crédito à contratação de outro produto ou serviço. Na prática, todo mundo sabe que eles impõem, forçam a barra e fingem de cego. A verdade é essa.
Né? Aí criaram esse critério maluco lá no STJ, que se tem um sim ou não, porque o contrato é feito, ele é preenchido não é pelo cliente, ele é preenchido pelo gerente, ele sempre marca o sim. Então, é uma prova dificílima. Ou correspondente. Ou correspondente. É uma prova muito difícil de você conseguir ali construir. Então, se não tem o sim e o não, para mim ali já está configurado. Agora, quando tem o sim e o não para escolha, fica bem complicado. A não ser que seja um cliente muito diligente, mas muito diligente, e tenha uma gravação ou tenha uma mensagem do WhatsApp. Aí você teria outro elemento probatório para fazer isso. Porque às vezes o correspondente bancário ele conversa muito com os clientes por WhatsApp. Muito. Então você tem que ter essa perspectiva de falar, olha, cliente, você conversou com o correspondente bancário por WhatsApp? Aí pedir essas conversas. Deixa eu ver, me dá aqui esse celular, vamos dar uma olhada nisso aqui, nessa história. E aí você pode trazer provas dali. Porque a venda casada, de fato, o judiciário cria uma barreira assustadora. Parece que o juiz nunca foi numa loja comprar um produto ou um serviço de um banco ou de uma concessionária. Né? Eu mesmo fui comprar meu carro, aí chegou lá assim, taxa zero. Aí eu falei, não, mas aí não sei o que, tem a tarifa do não sei o que lá, a tarifa do não sei o que lá, e tem um segurinho aqui, doutor, se eu não comprar, se o senhor não fechar esse seguro comigo, não tem como, porque eu vou perder meu emprego, e não sei o que, e começa não sei o que lá, e vira aquela loucura, né? O funcionário quase chora no seu pé ali para você fechar um seguro, né? Não dá opção de escolha. Então, a venda casada é algo muito complexo mesmo, concordo com você. Agora, vamos pegar outras modalidades, que é o financiamento imobiliário. Aí a lei já impõe a contratação do seguro. Eu tenho obrigação de contratar o seguro, mas eu tenho liberdade de escolha da seguradora que eu vou contratar. O que não acontece na prática. O que acontece? A instituição financeira já tem as seguradoras parceiras, aí ela pega aquelas parceiras, porque ela tem lucro, óbvio, em cima disso, e dá lá 2, 3 opções para a pessoa, que não é do mesmo grupo econômico do ponto de vista formal, mas são parceiras comerciais. E se o cliente, eu duvido, por exemplo, se você, como cliente, chegar lá, eu estou com essa proposta de seguro aqui, eu quero colocar essa seguradora, duvido que seu gerente aceita. Aceita. Então, a forma de você provar, aí vai depender muito do cliente, isso que é o problema. E ele não tem essa experiência, ele não tem esse conhecimento. Ele teria que chegar, olha, estou aqui com esse contrato de seguro, eu quero com essa proposta fazer o meu financiamento imobiliário, mas com esse seguro aqui. Com certeza não vai aceitar, mas o cliente não faz isso na prática. Então é realmente algo muito complexo, não é fácil. Eu falar assim que é fácil vencer venda casada, não é, porque existe um preconceito, como você colocou, viu, Carol? Então é realmente complicado. Exatamente. Então é o xizinho ali do sim ou não, que realmente vai definir, infelizmente, a gente está refém dessa situação. Agora, tem outras situações mais grotescas, né? Por exemplo, Casas Bahia, essas de compra de produto, aí fica mais descarada a venda casada. Mas dessas instituições financeiras, eles são profissionais nisso, né? Eles são expertos nisso, eles têm assessoria jurídica para fazer o mal para os outros, né? Infelizmente. Exatamente. Gente, a Juliana colocou aqui sobre a dica da prova digital. É um programa que ela quer falar do WhatsApp, né, doutora Juliana? É para falar que a prova do WhatsApp, você tem que ter a veracidade daquela conversa, senão ela não vai validar como prova. E se tem um programa hoje que o advogado utiliza e você paga por ele mensalmente, e você pode também fazer a ata notarial, mas a ata notarial ela custa um valor muito caro por página. Então, não vale a pena para aquele consumidor que já está sendo tão lesado e sofrendo com esse valor. É o Verifact, né, doutora Juliana? Adorei. Eu vou até dar um print aqui só para eu lembrar. Adorei a dica. É muito bom, viu, Carol? É fantástico. Principalmente para quem não tem condições de pagar a ata, na verdade é melhor. É bem melhor que a ata, eu acho. Isso. Até dei um print aqui para eu lembrar dessa dica aqui valiosa.